Ali estava a condução.
chamado calendário cristão, a data que deveria ser a mais importante é exatamente essa de hoje, que nos faz recordar que o único Filho do nosso Deus se encarnou. Ele não se encarnou, né, para simplesmente se mostrar ao mundo. Ele veio em nosso meio, né, no mundo que nós vivemos, esse mundo cheio de pecado, para assumir todos os nossos erros. E uma vez que ele assumiu todos esses nossos erros, todos os nossos pecados, uma vez que ele herdou, através da sua própria vida, tudo que nós rejeitamos a respeito de Deus, todas as vezes que nós não obedecemos o propósito de Deus, nós estamos rejeitando a própria pessoa de Deus, o próprio Cristo. E Ele, devido ao seu imenso amor, que é inexplicável, nós não conseguimos compreender, não conseguimos entender, Ele pagou o preço. Pagou o preço para que Ele fosse justiça em nosso lugar. E através desse propósito, nós todos que aqui estamos, aqueles que creem em seu nome, aqueles que creram no coração e confessaram com a boca que só Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós estamos justificados. E nessa data tão importante, meus queridos irmãos, eu tenho em mente que o nosso Pai mais deseja é que nós realmente possamos crer no nosso coração e confessar não somente com a nossa boca, mas principalmente com o nosso modo de viver, que nós realmente cremos. Ele deixou 2 mandamentos para nós, só 2. Na época que Adão e Eva estavam no paraíso, ele proibiu só uma coisa. E nós caímos, né? Na única coisa que ele proibiu, que aparentemente era tão fácil, não se alimentar de um determinado fruto. Não foi isso? Hoje, nos dias de hoje, ele só deixou 2 mandamentos. Resta a consequência. Quais são os 2 mandamentos? Amar o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Sabe aquela hora que a gente quer amar outra coisa acima do nosso Senhor? Observar isso nas coisas grandes é fácil. Agora, observar isso nas coisas pequenas, aquelas que nascem do nosso coração, é mais difícil. Primeiro mandamento: amar o Senhor acima de todas as coisas. Todas. Todas. Até acima de nós mesmos. Acima de si mesmo. Talvez seja o mais complicado. Ah, eu não quero isso. Ah, eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse assado. Ah, eu acho que é isso. Por que não fizeram desse jeito? E o segundo mandamento: amar o próximo. Próximo é aquele que está do seu lado, nesse momento, certo? Como a nós mesmos, né? Simples, né? Mas isso não é possível se o Espírito Santo do Senhor não nos preencher totalmente. Não é possível. Isso não é possível. Não é possível dar um passo sequer se no maior espaço que nós temos dentro de nós estiver mais preenchido por nós mesmos do que pela presença do Espírito Santo. Não é possível. Não é possível. Então nós não podemos esconder a presença do Espírito que está em nós. E Ele está. Está escrito nas Sagradas Escrituras.
Então, o nosso propósito nesse momento, irmãos, é entregar tudo isso diante do nosso Senhor, reconhecer o sacrifício que Ele fez. Ele se anulou, Ele se humilhou a nosso favor. Agora chegou a nossa vez de nos anularmos, certo? De nos humilharmos como expressão de amor a Cristo e a sua igreja. Amém? Vamos, quem puder e assim desejar, vamos ficar de pé, vamos orar. Vou pedir para o pastor Waldenberg, ele estava ali. Se puder, pastor, vir aqui à frente e orar a nosso favor, pedir a bênção do nosso Senhor, pedir que Ele aceite todo o nosso esforço. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse dia. Nós celebramos com gratidão e com alegria a vitória do Cordeiro que foi morto. Ele se deu por nós e nós aceitamos isso. Ele vive por nós e nós aceitamos isso. Enviou o seu Espírito para morar em nós e nós aceitamos isso. Queremos, portanto, ó Deus, que o Senhor seja glorificado em todas as atividades deste culto. Abençoe, ó Deus, e receba a expressão que vamos apresentar ao Senhor, de forma simples e profunda, mas acreditando que o Senhor receberá, porque é para a glória do teu nome, para o louvor da tua glória. Abençoe, ó Deus querido, todos os movimentos e ações deste culto. Nós queremos assim te glorificar e te bendizer por meio de Jesus, o teu Filho. Amém. Os irmãos podem sentar. Então, como que vai funcionar? Nós estaremos sempre com a direção de alguém aqui à frente. Os irmãos terão participação em alguns momentos, tá certo? Então, ficar atento aqui à direção que nós vamos, ao direcionamento que nós vamos dar aos irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, com o único propósito de honrar e glorificar o nome do nosso Senhor, de adorar o seu santo nome, de trazer à nossa lembrança tudo aquilo que Ele é para nós, tudo aquilo que Ele representa nas nossas vidas. Amém? Peço também que os irmãos mantenham, se possível, a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer diversas leituras, e nós vamos conduzir algumas leituras, outras leituras os irmãos terão participação. Vamos iniciar com 1 Pedro 3,18. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, que está escrito o seguinte: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Queremos convidar a congregação que se coloque em pé para cantar junto com a gente Só em Jesus. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade eu sei que não, quão grande amor, profunda paz em meu
Só em Jesus que encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor. Grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Amém. A igreja pode sentar. No Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, no versículo 29, peço para os irmãos para que encontrem a passagem na Bíblia, nós vamos ler a parte B juntos. Evangelho de João, capítulo 1, no seu verso 29. Só a parte B. Vamos ler juntos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ficar de pé novamente, ler novamente juntos? Vamos ler para o Senhor, tá? É tudo oferta ao nosso Deus, como reconhecimento do que Ele é e do que Ele faz por cada um de nós. João 1, 29b. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Os irmãos podem sentar.
Coisa boa, né? Glória a Deus. Renato, meu irmão, por favor, pode ficar aqui na frente. Só não sei se você está com a Bíblia aí. Se você não tiver, eu te empresto a minha aqui. Tá bom? Vou pedir, meu irmão, que você leia Atos 10, 38. Atos 10, 38. Consegue ler? Aqui, ó. 38? Aqui. Isso. Tudo bem? Peço desculpa porque eu estou sem óculos, mas vamos lá. Como Deus ungiria Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles. Desculpa, gente. Nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder eu não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade é somente um. O aleijado andar, também o cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto fez ressuscitar. Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Ele pode tudo, tudo. Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Ele pode tudo, tudo. Não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder eu não encontro em lugar nenhum. Super-herói, verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou, fez água em vinho virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Ele pode tudo, tudo. Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Ele pode tudo, tudo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 53.
Isaías 53, nós vamos ler dos versos 1 até o 7. Isaías 53, versículos 1 a 7. Alguém pode levar o microfone para mim, para o presbítero Josué, por favor? E o outro microfone para Cláudia Ribeiro, está lá atrás. Vou pedir para os irmãos nos ajudarem. As mulheres lerão os versículos ímpares, amém? Tudo bem? As mulheres lerão os versículos ímpares, conduzidos pela Cláudia, e os irmãos lerão os versículos pares, conduzidos pelo Josué. Tudo certo? Tranquilo? Então vamos lá. Cláudia já está com o microfone, está pronta? Pode ir. Vamos lá? Pode ser? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo com um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O reputamos ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai.
satisfazer o Criador, Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se desfaz. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos bravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira humana para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Glórias ao nosso Senhor. Pedir para Carol, que está ao lado da Liamar, nos conduzir numa leitura da Bíblia. Amém. Hebreus 12, 2. Pode ir, Carol. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Se colocar de pé. E vamos cantar Firmeza na Fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou
Irmãos, nós estamos aqui com qual lembrança? Qual é a lembrança de hoje? É mais do que a morte de Cristo, não é isso? É mais do que o sacrifício do nosso Senhor. Nós estamos aqui para lembrar que Ele ressuscitou. Irmãos, agora imagine o seguinte. O Filho unigênito do nosso Deus, Ele veio como homem, não é assim? Ele veio como homem. Ele viveu entre nós como homem, com todas as limitações humanas, com todos os sentimentos humanos. Os irmãos têm esse entendimento? E como homem, ele foi tentado em todas as coisas. Sabe aquela tentação que eu passei? Ele foi tentado. Sabe aquela tentação que o pastor John Barnett passou? Ele foi tentado. Sabe aquela tentação que o presbítero Roberto passou? Foi tentado. Que nosso irmão Nair passou? Ele foi tentado. Algumas tentações nós não cedemos, não é assim? Mas outras tantas nós cedemos. Ele não. Ele foi tentado em todas as coisas. Porém, esteve entre nós sem pecado. E olha só que interessante. No momento que os inimigos de Deus acharam que ele tinha sido derrotado, foi o exato momento que ele venceu. Isso é impressionante. Qualquer um de nós aqui que de repente fôssemos assassinados, vamos dizer assim, né? Fôssemos mortos por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, diante da sociedade, nós estaríamos sendo derrotados. Mas foi no exato momento da morte de Cristo, na crucificação, que ele venceu a morte. E através da vitória dele, nós também somos vencedores. Não é assim? Mas para isso, ele sofreu. Ele sofreu. Em Isaías é registrado que ele foi um homem de dores. Nele não havia nada de belo. Fisicamente, nada de belo. Sofreu. Poucos momentos antes da sua crucificação, imagina como que ele estava. Tinha sido açoitado, cuspido, humilhado. Mentiram a respeito dele. Olha só. Lembre-se que alguns dias antes, Jesus estava sendo recebido em Jerusalém como rei. Uma semana antes. O mesmo povo que falou para crucificar, uma semana antes, estava recebendo Jesus como rei deles mesmos. A nossa vida é diferente. Quando nós cremos em Jesus, né? Passamos pelo primeiro amor. Não passa muito tempo, nós estamos cometendo atos de rejeição ao que o Senhor fez por nós, ao que Ele é. Nós fazemos isso todas as vezes que nós o desobedecemos. Ou todas as vezes que nós não o amamos acima de todas as coisas, ou todas as vezes que nós não temos expressões de amor com o nosso próximo. Nós estamos crucificando tudo aquilo que Cristo é. É assim que funciona. Certo? Continuando com a história. Ele foi crucificado, foi morto, sepultado. Foi assim? 3 dias depois, ele ressuscitou. Aqueles mesmos amigos que tinham se espalhado, né? Ficaram com medo. Tinham negado a esse mesmo Jesus. Eu queria ver qual foi a expressão deles a hora que Jesus apareceu para eles. 3 dias depois. Mais ainda, ele apareceu para muito mais gente. Certo? A Bíblia testifica isso. Qual foi a expressão daqueles que crucificaram e 3 dias depois o viram vivo? Um pouco mais. Ele está vivo.
hoje, ele ressuscitou em corpo glorificado, certo? Incorruptível, não é assim que a palavra diz? Mas como homem. Ele está entronizado corporeamente, sentado à direita de Deus. Está vivo, minha irmã. Está vivo. Quando nós passarmos pelas nossas tribulações, né? Vamos estimular, lembrar que ele está vivo. Não está morto, ele não está numa cruz. Ele está entronizado. A ele foi dado todo o poder no céu e aqui na terra. Todo o poder. Se não podemos vê-lo fisicamente, que a gente exercite vê-lo através do seu corpo, que somos nós. Expressão desse Deus. Fomos criados à sua imagem e conforme a sua semelhança. Amém? Hoje estamos aqui para celebrar a vida daquele que nos amou, mas amanhã, quando vierem as aflições e oscilações da sua vida, não duvide, tenha fé, Deus sempre proverá. Quando decidimos confiar no Pai Celestial, podemos começar a ver as suas providências divinas desde sempre. E essa história remete a muito, muito tempo atrás. E ela já apontava para o Cordeiro, que um dia subiria à cruz. Essa é a história de Abraão.
Deus proverá. Subirei ao Moriá, mas vou voltar. Não entendo o que Ele quer, mas vou aceitar. Profetizo pela fé, Deus proverá. Deus proverá. Ele proveu o cordeiro, que foi morto e ressuscitou. E agora, com muita alegria, celebrando a vitória do cordeiro, que virá como um leão. Quem sabe um dia a gente traz um leão? Me animei. Vamos ficar de pé e vamos celebrar a Cristo, que morreu como um cordeiro, que não abriu a sua boca, mas voltará como um leão para governar sobre as nações. Amém? Vamos lá, equipe, vamos cantar com a igreja. Celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Amém. Amém. A igreja pode sentar. É muito legal, né? Nós temos uma visão privilegiada daqui. Deus vê a igreja, né? Os filhos de Deus louvando assim com tanta alegria. A gente percebe que sai do interior. Glória a Deus. Irmãos, o Miltinho vai projetar um vídeo nesse momento das nossas criancinhas. Eles se reúnem. Dá uma pausada, Miltinho, por favor. Só fazer a produção, obrigado. Eles se reúnem aí com certa frequência dentro de um... Você conhece a história da Páscoa? Então você precisa conhecer. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus e a Páscoa foi quando Jesus veio salvar a gente. Todo mundo gostava de ficar perto dele porque Ele era muito bom. Porque todo mundo adorava Jesus. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente, transformava em vinho. Jesus falava que Ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. Tinha gente que não gostava dele. Eles queriam prender Jesus. Sabia disso, mas mesmo assim foi para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. Eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros igual a gente. Depois do jantar, ele saiu com os amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? É importante vocês orarem, gente. Mas eles não acordaram. Quando ele estava orando, foi preso e aí foi bem chato. Eu quero ter mais um cara. Prefeito Toy. Ele ficou de tal. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: sabe mesmo se você é Deus, desce daí! Ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora está Jesus morto! Tudo ficou bem escuro. Eles não mais choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus numa caverna, vigiado pelo guarda bem bravo, para ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como se tudo aquilo que tivesse sonhado tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Elas estavam tristes porque ele tinha morrido. Mas apareceu um anjo bem legal que falou: não tenham medo, ele não está mais aqui. Ele está vivo. E elas saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. E até que não gostava de Jesus, se rendeu a quem era Deus. Essa é a história da Páscoa. A história de amor de quando Deus entregou o seu Filho Jesus. Porque Ele ama a gente. Ele ama você, Ele ama o papai, Ele ama a mamãe, Ele ama a vovó, Ele ama o vovô, Ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia vai voltar.
Se irmãos quiserem, as crianças vão subir. Então, liberou mais alguns espaços aqui na frente. E a palavra está com o nosso pastor. Paz e graça, irmãos. Alguma dúvida sobre o que seja Páscoa? Glórias sejam dadas ao Cordeiro Santo de Deus. Quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias em Lucas 23. A Páscoa é simples. Não há nenhuma necessidade de nós complicarmos. É simples de explicar, mais simples de viver, algo de Deus para nós. Versículo 54 de Lucas 23 diz assim: Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo. Viram o túmulo e o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar os aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então lembraram-se de suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os que mais com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e também as demais que estavam com elas. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Apenas até aqui. Senhor, obrigado pelo investimento que o Ministério de Ensino, de Música e outros ministérios se juntaram para transformar aquilo que estava escondido ou oculto dos nossos olhos, trazendo para a nossa realidade de forma clara e bíblica acerca do que é a Páscoa. Pedimos a tua graça sobre isso, que o nosso entendimento tenha entendido, que o nosso coração tenha recebido e que as nossas ações a partir disso possam mudar, glorificando assim o Senhor e obedecendo assim a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria conversar com vocês sobre erros. Os nossos erros, não os erros dos outros. Nós somos uma geração que
trabalha muito mais o erro dos outros do que o seu próprio. Nós conhecemos muito mais os erros dos outros, divulgamos muito mais os erros dos outros, falamos uns para os outros dos erros dos outros e esquecemos do nosso. Temos uma facilidade muito grande de reparar o erro do outro, mesmo que esse erro seja do tamanho de um cisco. E mesmo que esse erro esteja no olho do outro, nós temos a capacidade de perceber um cisco no olho do outro. Mas não temos muita facilidade em reparar o cisco no nosso olho, que às vezes acumula-se cisco sobre cisco, até o ponto de se transformar uma trave. Nós levantamos por cima da trave e conseguimos ver o erro no cisco do outro, do olho do outro. Nós somos essa geração. Atire a primeira pedra quem não tem cisco no olho. Ninguém vai atirar. Eu queria pensar um pouquinho nos nossos erros, no meu erro. E eu queria convidar você a pensar no seu erro, principalmente no que tange a comemoração da Páscoa. Existem erros e erros. Existem erros que nós podemos chamar de erros comuns, como, por exemplo, trocar o nome das pessoas, esquecer datas importantes, sair para o mercado para comprar alguma coisa e lá ficar lembrando o que era, e não lembra e liga para a esposa e diz o que era mesmo para comprar. Erros comuns que todos nós cometemos. Por exemplo, esquecer de pagar a conta, ou pagar a conta errada e só perceber quando ela é cortada. E existem erros graves. Nós cometemos os comuns, mas nós também cometemos os erros graves. Por exemplo, disciplinar o filho errado. A minha família tinha essa mania. A mãe ia acumulando erros da gente. Ia acumulando. E quando um tinha um erro mais grave, ela batia em todos. Isso fazia com que a gente tivesse raiva do irmão que cometeu um erro grave, que nos levou à disciplina. A gente já esquecia que havia cometido aquele erro, mas a mãe não. E batia assim por atacado. Pá, todo mundo. Por conta de um erro grave, ou que ela havia julgado grave. Outro erro grave é ser ingrato. Gente, é de uma gravidade você ser ingrato. O Senhor Jesus falou, Paulo falou, Pedro falou, para sermos agradecidos por tudo. Mas nós não somos uma geração que aprendeu a dizer obrigado, ou agradecer especificamente por algo bem pessoal. Nós não somos essa geração. Ser insensível é a marca da nossa geração. Atribuir o benefício de um ao outro, ou chamar de sorte uma bênção recebida. São erros grotescos. Eu acredito que nesta área de erros grosseiros, nós temos a nossa Páscoa. Nós vimos aqui onde começou a Páscoa. Eu creio que todos nós sabemos a origem dela. O povo estava escravo no Egito e clamou, e gritou e suplicou por ajuda. O Senhor levantou um homem chamado Abraão, preparou esse homem 40 anos no Egito, conhecedor de toda a cultura egípcia, depois 40 anos no deserto, isolado, longe de todos, sem comunicação nenhuma com o seu povo. Depois de 40 anos, o Senhor o chama, agora com 80 anos, e manda esse homem aqui para o Egito, com um objetivo único: tirar o meu povo de lá. Ele hesitou, mas depois, convencido, ele foi. E tirou todo o povo de lá. A 10ª praga era para nunca ninguém esquecer.
Ele disse, olha, tome um cordeiro e no final da tarde mate esse cordeiro e pegue o sangue desse cordeiro e passe na porta de todas as famílias, sem exceção. Passa o sangue do cordeiro. Lambuza, como diz no Ceará, lambuza. À meia-noite, comam a carne desse cordeiro dentro de casa. Ninguém sai. Comam rápido e com a mala já pronta. À meia-noite, o anjo destruidor descerá sobre esse lugar. E onde houver sangue, ele vai pascoar. Tem sangue, ele pascoa. Ou seja, ele passa por cima. Onde não houver sangue, o anjo da morte entra e mata o primogênito de toda a casa. Só o primogênito vai morrer. Alguns egípcios acreditaram nisso e permitiram que o sangue do cordeiro morto fosse passado nas portas. Mesmo assim, o anjo passou por cima. Alguns judeus não deram muito crédito nisso. Aí o anjo entrou e houve morte. Páscoa é isso. Aí o Senhor disse, olha, essa ordem agora é perpétua, é solene. Conte ao seu filho e ao filho do seu filho e passe adiante todas as gerações. Vamos celebrar isso agora. Foi assim a Páscoa instituída. Aí começou. Só que essa repetição fazia com que nós desejássemos, anelássemos por um cordeiro único que viesse substituir e nunca mais precisasse matar cordeiro. Quando o Senhor Jesus, aos 30 anos, dava início ao seu ministério através do batismo, ele se aproxima de um lugar onde tinha um pastor que batizava as pessoas, o batismo de arrependimento. Assim que Jesus se aproxima, João, o que batizava, disse assim, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim ele apresentou o Cordeiro que veio substituir todos os outros cordeiros. Ele vai morrer uma única vez. E o seu sangue é eficaz, eficiente e suficiente para salvar todos aqueles que não precisam passar o sangue nas ombreiras das portas, mas que aceitem que aquela morte é substitutiva. E o sangue vem não para a porta, mas para o coração. Para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus. Lá na instituição da Páscoa tinha o rito certo, a comida certa, o dia certo, o momento certo. O Cordeiro veio e cumpriu todo o mandamento. Tudo está cumprido. Nós precisamos agora crer. A Páscoa judaica tem ritos, tem datas. Foi instituída lá no Egito, quando o povo era prisioneiro. Quando o anjo desceu e passou por cima. Páscoa tem tudo a ver com sangue, tem tudo a ver com morte, tem tudo a ver com sofrimento, tem tudo a ver com isso. Somente isso. A Páscoa judaica, a Páscoa cristã tem tudo a ver com cruz, tem tudo a ver com sangue, tem tudo a ver com Jesus, tudo a ver. A Páscoa social não é assim. Nós cometemos erros quando nós entendemos que a Páscoa vem da sociedade para a igreja ou da sociedade para a minha casa. Estamos errados quando nós comemoramos o Cordeiro de Deus com objetos inanimados, fúteis, que vão passar. Não é possível que depois de conhecer a Páscoa judaica ou a Páscoa cristã, você vai comemorar o Cordeiro de Deus com outros elementos que não sangue, que não morte,
que não sofrimento, que não ervas amargas, que não pães sem fermento. Não é possível. Não é possível que depois de conhecer o que a Bíblia diz sobre cordeiro, você vai comemorar da forma errada. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, na noite da sua traição, ele estava comemorando a Páscoa com os judeus, cordeiro, daquele jeitinho, cordeiro, carne, ervas amargas. O Senhor Jesus levanta-se, ele toma um pão e diz: isso é o meu corpo, comei dele todos. E agora façam em memória de mim, comam esse pão em memória de mim. Ele deu graças e partiu, e os discípulos comeram. Discípulos, só discípulos participam disso. Depois que eles comeram, ele tomou um cálice de vinho, ele levantou, deu graças e disse: isso é o meu sangue, o sangue derramado em favor de todos vocês, bebam todos vocês. Discípulos comeram e beberam. Ele cumpriu a Páscoa e ele deu início à Santa Ceia, que nós chamamos de Santa Ceia. Ele falou: olha, sempre que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Aí nós comemoramos a Páscoa todos os meses. Todos os meses. A igreja evangélica separou o primeiro domingo. Mas isso não é sacro, isso não é santo. Não. Santo é o nosso movimento em lembrar-se do que fez o Cordeiro por mim. Isso sim. A lembrança dele, sim. Aí eu posso comemorar no segundo domingo, no terceiro, não tem problema. Eles faziam no primeiro domingo, mas nós podemos fazer na quinta-feira. Nós não adoramos o domingo. Não adoramos o domingo. Se esse governo que está aí resolver que todo domingo vai ser dia de trabalho, a gente vai escolher outro dia, a quarta-feira. A escola bíblica da quarta-feira, sem problema. Nós não adoramos o domingo, adoramos o Deus do domingo, como eles adoravam o Deus do sábado. Nós cometemos pelo menos 3 erros na Páscoa. Primeiro deles, preocupar-se com pedras. As mulheres seguindo Jesus saíram da Galileia seguindo Jesus e chegaram até Jerusalém seguindo Jesus, diz o texto. E elas viram a sua morte. Elas viram onde colocaram o seu corpo. Naquela tumba ali, naquele sepulcro ali, o terceiro da esquerda. Elas marcaram. Era sexta-feira, final do dia. No sábado elas prepararam as coisas e descansaram. Domingo de madrugada, ou como diz a Bíblia, alta madrugada, elas se juntaram em número de 3 e foram até lá. A preocupação delas era a pedra. Nós não vamos conseguir mexer aquela pedra. É uma pedra grande. Josh McDowell diz que a pedra pesava até 2.000 quilos. Não, como 3 mulheres iriam remover isso? Não é possível. A preocupação tinha razão. Mas não tinha razão por conta do que disse o anjo a elas. Vocês não se lembram do que ele falou para vocês? Vocês esqueceram o que ele disse? Aí elas lembraram. Com o auxílio do anjo, elas lembraram. Nós temos errado quando nós comemoramos a Páscoa com outros objetos, mesmo que seja pedra. Tem gente que só fala de pedra. Tem gente que só conhece a linguagem da pedra, que morreria se esse assunto não tivesse em pauta. As mulheres fundaram o Clube das Pedras. E nós nos associamos a isso, quando a nossa preocupação é com pedras. E por conta dessa preocupação com pedras e pedras e pedras e pedras, nós somos tentados a transformar pedras em pães. Pedras em satisfação. Nós colocamos os nossos olhos em pedras. Nós erramos. Pensar em pedra na Páscoa é uma falta de confiança.
O que as mulheres fizeram foi um ato de amor, mas sem fé. Foi amor. Elas amaram Jesus. Vamos preparar o corpo dele. E a fé onde é que fica? Elas foram para lá, porque elas esqueceram que ele disse que iria ressuscitar no terceiro dia. Outro erro que nós podemos cometer na Páscoa é procurar o vivo entre os mortos. Obrigado. Muito obrigado. Ele disse que iria ressuscitar no terceiro dia. Elas acreditaram não acreditando. Parece conosco ou não? Nós sabemos que Páscoa tem tudo a ver com Jesus, com o Cordeiro que foi morto, com cruz e com sofrimento. E como é que a gente comemora? Hoje pela manhã, na porta da igreja, uma senhora se aproximou de um membro da igreja e disse assim: você tem algum dinheiro para mim? Eu quero comprar ovos de Páscoa. A pessoa veio no lugar errado. Não existem ovos de Páscoa. Vou explicar. Não existe ovos de Páscoa. A Páscoa não produz ovos. Assim como um coelho não produz ovos. Coelho é mamífero. Quem tem ovo é pata, galinha, crocodilo. Mas coelho não. Aí você vai comemorar a Páscoa e dizer para o seu filho, para o seu neto, ou dar de presente para o seu neto um ovo de chocolate, dizendo que é ovo de Páscoa? Aí não, né? Aí não. Aí é um erro grotesco. Aí você sai daqui, onde você aprende que o Cordeiro que foi morto tirou o pecado do mundo, inclusive o seu. Aí você vai em casa e diz para o seu filho que tem tudo a ver com coelho. Aí não, né? Se você não conhecesse, tudo bem, vá lá. Existe a Páscoa judaica, a Páscoa cristã, existe a Páscoa social. A Páscoa judaica remete a sofrimento e morte substitutiva. A Páscoa cristã remete a Cristo e o que ele fez por nós. A Páscoa judaica, a Páscoa social, diz nada. É um desvio da cruz, assim como procurar o que vive entre os mortos. Quando você perde alguém da sua casa, vai no cemitério procurar? Será que está por aqui? Abre as covas para ver se ele está por lá. Você não vai lá, ué. As mulheres foram lá. Aí o anjo disse: por que vocês procuram o que vive entre os mortos? Ele não está aqui. Daqui a uma semana, você compra ovos de chocolate, bem mais barato do que hoje. Vai lá e compra, daqui a uma semana. Daqui a 2 semanas, o que custava R$70 vai custar 7. Você compra e come. Mas nessa semana, não. Porque você vai associar a Páscoa a chocolate. É um erro procurar o vivo entre os mortos. Ele falou isso para as mulheres. Terceiro e último erro. É um erro ter medo da ressurreição. O que não provém da fé, diz a Bíblia, que é pecado. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Num ato de amor, elas foram embalsamar o corpo. Mas lhes faltava fé. Faltou fé. Elas não acreditaram no que o Senhor Jesus Cristo havia dito para elas. E foram para lá no cemitério. E quando perceberam que a porta estava removida, elas temeram. Quando viram os lençóis removidos, elas temeram. Quando o anjo apareceu e anunciou que ele ressuscitou, que não estava mais ali, elas temeram. Eu não sei qual seria a nossa reação se um morto nosso ressuscitasse. Eu não sei. Não sei como é que você vai encarar a realidade de, num velório, o morto pôr a mão para fora da caixa. Eu não sei. Já vi isso na televisão.
chamaram um cantor famoso para cantar num velório, e ele, depois de muito relutar, foi. Disseram para ele, põe a mão sobre ele. Ele não queria, porque ele não tinha muita intimidade com o morto, mas o cachê era alto, e ele colocou a mão sobre a mão do morto. De repente, o morto tirou a mão dele e colocou a mão em cima do cantor. Há de ver o pânico que ele tomou. Nós somos uma geração que ora por milagre, mas quando ele acontece, você se espanta. Essas pegadinhas de televisão. Ter medo do homem mais manso é um erro. Do que ele pode fazer ou não entregar a sua vida a ele, porque você quer viver a sua própria vida, é um erro. A Bíblia nos diz que a pedra foi removida, os lençóis removidos, a palavra do anjo, não havia espaço para medo nenhum. O anjo chega e diz assim: não tenham medo. Não temais. Ele não está aqui. Lembram que ele falou que não estaria aqui no terceiro dia? Pois é, ele ressuscitou. Vão e anunciem isso. Anunciem que o túmulo está vazio. Anunciem que a cruz está vazia. Ele levou sobre a cruz todos esses erros e outros ainda que venham a ser criados. Então não errem em relação à Páscoa. Fale de Páscoa para o seu filho. Chama o seu neto e conta para ele. A forma bem simples, do jeito que você sabe fazer. Nós temos muitos erros, e erros fazem parte da nossa vida. Fazem parte. Mas alguns erros não podem ser repetidos. Por exemplo, comemorar a ressurreição com doce. É um grande erro. A Bíblia nos diz o que é a Páscoa. Fale de Jesus. Fale do Cordeiro que morreu em seu lugar. Fale do Cordeiro. A nossa geração é uma geração urbana. Quando o seu Rubens trouxe a ovelha, tinha criança achando que era um tipo de cachorro diferente. Na porta aqui, ó. É uma raça diferente de cachorro. Porque nunca foram numa fazenda, nunca puseram o pé na areia. Porque tem muitos germes na areia, não pode pôr o pé lá. Eu já vi isso de algumas mães. Aí as crianças crescem achando que ovelha é uma raça diferente de cão. Nunca viram. Não é errado isso, não. O mundo rural, o mundo urbano são diferentes, mas não são errados nenhum nem outro. O errado mesmo não é confundir uma ovelha com um cachorro. O errado é confundir o cordeiro. Aí sim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, o dia de hoje é o mais importante dia de todo o nosso calendário. É o mais importante. Só existe a igreja de Jesus por conta da ressurreição. O poder da ressurreição vai mudar a minha forma de pensar e de agir. Vamos comemorar a ressurreição do Cordeiro de Deus. Alegria enorme, saber que ele venceu a morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é Páscoa. Isso é Cordeiro de Deus. Traga para ele as suas impossibilidades. Não se preocupe com pedras. Não se preocupe com os mortos. Deixem aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, disse Jesus. Nós vamos a ele. Cordeiro que foi morto, ressuscitou. Amém? Vamos nos colocar em pé.
Eu creio que todos nós sabemos as diferenças entre a Páscoa cristã, a Páscoa judaica e a Páscoa social. Eu creio que todos nós sabemos. Vamos viver, então, a realidade que Deus quer que vivamos. Vão por aí e digam que o Cordeiro que foi morto ressuscitou. Avisem para os seus filhos, para os seus vizinhos. Avisem. A partir da próxima semana você vai lá e você compra chocolate, e chocolate, e chocolate. Depois você faz uma dieta e pronto, acabou. Tudo volta ao normal. Mas essa semana, não. Espera um pouco. Esse conselho é até econômico para você. O preço vai baixar. Se não baixar, não compra, ué. Deixa lá. Amém? Senhor, o que o Senhor me falou, eu falei ao teu povo. Que Páscoa tem tudo a ver com o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si toda a consequência do nosso pecado. Ele nos reconciliou com o Pai por meio da sua morte. Ele mesmo disse, no meio da Páscoa, para nós comemorarmos com o pão e com o vinho, numa lembrança do que ele fez. Eu quero agradecer ao Senhor, porque Jesus ressuscitou, e o Senhor, o Deus Pai, o fez Cristo e Senhor. Deu a ele todo o poder, no céu, na terra e aí embaixo da terra. E um dia ele voltará para nos levar. E nós esperamos com alegria esse dia. Ajude-nos a viver a realidade da ressurreição e a comemorar, sim, porque o Cordeiro ressuscitou. Bendito seja o teu nome, querido Deus. Bendito seja. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Os diáconos ativos, logo após o nosso culto, aqui na minha sala, todos os presbíteros e todos os diáconos ativos da mesa, tá? Queremos convidar a igreja a se colocar de pé e nós vamos finalizar esse momento cantando a bênção. Que você cante para o seu irmão. A gente se abençoa, mas é tão bom liberar uma palavra de bênção sobre os outros, né? Então, que Jesus ressurreto, maravilhoso, abençoe sua casa, seus filhos, os filhos de seus filhos. Que você experimente a cada dia a bondade do Senhor. Então, cante para você, mas cante também para o seu irmão, ano da comunhão. Que todos possam sentir e viver debaixo dessa bênção. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém.
palavra, gente. Se alguém perto de você ainda não recebeu um abraço, um bom dia, um Senhor te abençoe, seja corpo. Tomé foi curado da sua incredulidade quando tocou no corpo de Jesus. E nós somos o corpo. E somos Tomé às vezes. E às vezes precisamos tocar e ser tocados pelo corpo de Cristo. Então faz isso agora, por favor. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença se acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, sua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Se aproprie daquilo que Jesus já fez na cruz. Está consumado. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Presbítero Roberto, eu acho que é dar um aviso. Presbítero Robertinho. E depois estamos encerrados. Bom dia, irmãos. Nessa alegria, peço ao meu time para passar o slide ali, por gentileza. Nessa alegria, irmãos, nós estamos radiantes, não é? Mas essa alegria precisa ser passada para todos que não têm acesso ao Evangelho. Os irmãos estão lembrados desse casal? Eles estiveram aqui há poucos anos atrás com os nossos irmãos pastor Expedito, fazendo um curso da APEC, o curso de evangelismo das crianças indígenas. Eles vieram se preparar aqui, são obreiros agora da APEC, e voltaram para a sua aldeia, lá a aldeia Ticuna. Ela é no Alto Solimões, não só no Brasil, a maior parte no Brasil, mas tem também indígenas dessa etnia no Peru e na Colômbia. Então, esses irmãos, eles estão com uma necessidade agora, e a mesa administrativa autorizou a gente fazer uma campanha, né? Nós já fizemos uma campanha há 2 anos atrás, conseguimos suprir a necessidade do carro lá para o pastor Neto, lá na aldeia dos Caiapó, e o ano passado o caminhão lá para o projeto da Índia. Então agora surgiu essa necessidade aí, campanha da canoa, porque não é como crerão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. E no caso deles, como é que eles vão ser enviados se não tiver a canoa? Porque os indígenas são espalhados entre os rios. O próximo, por favor. Então, eles já têm esse motor aí, que nós, no Ministério de Expansão, ajudamos eles a comprarem, não é? Eles tinham uma canoa emprestada, e a canoa precisou ser devolvida. Então, agora, para eles chegarem nas aldeias, para evangelizar as crianças, não é? Contar essa história maravilhosa da morte, da ressurreição de Cristo, eles estão precisando alugar a canoa. Cada vez que eles vão numa aldeia, eles têm que alugar a canoa. Então, a gente se prontificou a fazer essa campanha aqui, o próximo, por favor, de comprar essa canoa para eles. A canoa custa 9.000, eles já têm 1.500, então o nosso alvo aí é doar esses 7.500 para eles comprarem essa canoa e esse casal poder chegar com facilidade
até as aldeias de toda essa região. É uma região estratégica aí desses indígenas ticuna. Então, os irmãos sentirem desejo, tiver condição, não é, quiser fazer essa oferta, você pode escrever aqui no envelope, se você usa o envelope para fazer o depósito, né, botar ali, escreve aqui, Campanha da Canoa, tá? Aí os tesoureiros já vão saber que é para isso. Se você fizer depósito nas contas da igreja, que tem no boletim, não é, tanto a conta de missões quanto a conta da própria igreja, pode ser, não é, só avisa os tesoureiros que é para a Campanha da Canoa. Vocês não vão saber o que é, vão achar que é oferta geral para a igreja, tá? Então, se você não tiver o contato dos tesoureiros, pede para a secretária da igreja que ela te dá. Muito obrigado, Deus abençoe.